Mato Grosso, estado de belezas naturais imponentes, do agro, do calor, do peixe frito e do primeiro Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Brasil. Começou aqui, no coração do Brasil, uma história de luta pela representatividade e pela integração na saúde pública brasileira. O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde é um órgão colegiado que representa os secretários e secretárias municipais de saúde em cada estado brasileiro. O COSEMES atua como um ponto de apoio e articulação para os gestores. Hoje o COSEMES Mato Grosso ele tem essa representatividade, né? Ele tem esse poder, ele tem, vamos dizer assim, essa força da participação, né, de todos os municípios. Então, se todos os municípios não puderem estar presente pessoalmente, né, com os seus gestores, mas o COSEMES está ali para representar cada um dos municípios, mais remoto que seja, cada um dos seus secretários, né, nas suas tomadas de decisões, em cada ambiente, em cada espaço. E o COSEMES tem um papel extraordinário, né? Porque além de estar agregando, unificando, fazendo essa homogeneização junto aos secretários de municipais de saúde, tem a parte de capacitação, treinamento, orientação, divulgação de tudo que se refere à saúde pública no Brasil e que é de interesse dos municípios mato-grossenses. O COSEMES de Mato Grosso foi criado em 20 de maio de 1986. Mesmo ano da 8ª Conferência Nacional de Saúde, um marco na defesa da saúde como um direito de todos e dever do Estado. Eu era secretário municipal de saúde de Cuiabá, nessa oportunidade. Isso foi no primeiro semestre de 1986. Que nós tivemos na 8ª Conferência Nacional. Tínhamos 2 representantes municipalistas nessa conferência de Mato Grosso. Eu, Cuiabá, capital, e o Dr. Luiz Carlos Plitz, representando a Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis. Na conferência, nessa reunião extraoficial dos secretários municipais, ficou acordado algumas iniciativas que nós deveríamos tomar quando retornássemos para os estados de origem. E uma delas era da organização dos conselhos municipais de secretários municipais de saúde. E quando voltamos, nós acordamos, eu e o secretário o Plitz, que era o representante de Rondonópolis, que Rondonópolis sediasse a primeira reunião de secretários municipais de saúde. O COSEMES, né, como mais uma ferramenta desse movimento, né, já no contexto das ações integradas de saúde e dentro já de um conceito e de um movimento de reforma sanitária no país, que vem, né, exatamente com o processo da 8ª Conferência Nacional de Saúde. Nós vivemos um período muito difícil e, ao mesmo tempo, que ofereceu muitas oportunidades na década de 80. Como é que era a saúde? Era uma tragédia, porque nós não tínhamos, primeiro, o direito universal à saúde. A assistência médica, por exemplo, não era oferecida à maioria da população. Apenas aquelas pessoas que tinham carteira de trabalho, né? A Previdência Social. E para você ter uma ideia, metade da população naquela época não tinha carteira de trabalho. Então, a assistência médica, hospitalar, qualquer procedimento um pouco mais completo, simplesmente as pessoas dependiam da caridade, das santas casas, né? Enfim, e da providência divina. Os principais objetivos do COSEMES, nesse primeiro momento, foi no sentido de
ampliar a demanda, a luta, não é? Pelo que viria a ser o Sistema Único de Saúde, não é? Que posteriormente foi garantido na Constituição e, mais tarde, em 1990, na lei que criou o SUS, a Lei 8080, não é? E, ao mesmo tempo, de estimular os municípios a assumirem o protagonismo que depois eles acabaram assumindo, mas na época ainda não tinham, o protagonismo na organização dos serviços de saúde, né, e da garantia do direito à saúde nos municípios. Nosso primeiro presidente foi o secretário municipal de saúde de Rondonópolis, Dr. Bertinetti, que era o secretário na época. O trabalho do Dr. Bertinetti foi importante porque, como eles já tinham um relacionamento grande na região, ele difundiu e divulgou bastante, né? A Prefeitura de Rondonópolis. Essa nova iniciativa dos municípios. Existia no Brasil um movimento municipalista forte, que não era só da saúde, um movimento municipalista que reivindicava uma maior autonomia para os municípios. Esse movimento tinha muita força em São Paulo, com o Quércia, e no Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco, em vários estados, e aqui também. E deram apoio à iniciativa do setor saúde e também de se organizar na medida em que havia já uma proposta de reforma, de mudança. E o Bertinetti foi importante, porque divulgou a iniciativa, mostrou a importância dos municípios se articularem para isso. E o COSEMES veio para poder somar, e a NOB 91 e principalmente a NOB 93, que organizou, né, que possibilitou os municípios, né, a enfrentar os problemas de organização de saúde e de organização do seu serviço para poder descentralizar de forma mais plena todas as ações de saúde do Mato Grosso. No ano de 95, Mato Grosso iniciou, né, o processo de regionalização no estado. Então, o COSEMES, nesse momento, foi um parceiro assim, fundamental para fortalecer o processo, né? Até porque, como ele estava iniciando, a gente não conhecia a fundo nem como trabalhar. Então, a gente tinha que ir descobrindo, né, e aproveitando todos os municípios na época que poderiam participar, porque não eram todos. A gente não tinha assim, instituído todos os mecanismos que a gente tem hoje desse processo, né? Então, a gente tinha alguns polos regionais de saúde à época, que ficavam nos municípios maiores, e aí com a boa vontade de todos os gestores, né, que se dispuseram a trabalhar junto, a fortalecer, a se reunir, então começou realmente a acontecer isso no estado. Mato Grosso é composto por 142 municípios, né? Tivemos mais um agora há pouco tempo que emancipou, éramos em 141, agora estamos em 142, que é o município mais novo município do Brasil, Boa Esperança do Norte. Nesse contexto todo, nós estamos aí com 142 municípios do estado de Mato Grosso, com 16 regiões de saúde, que infelizmente uma realidade totalmente diferente uma da outra. Estar presidente do COSEMES realmente é uma honra muito grande para mim e um desafio muito grande. Estar presidente do COSEMES representando aí 141 municípios do estado de Mato Grosso é desafiador, como eu disse, é honroso e desafiador, né? Então, assim, porque além de presidente do COSEMES, você é secretário municipal de saúde de um município do estado de Mato Grosso. No meu caso, sou secretário municipal de saúde de Nova Ibiratã. E é muito desafiador porque você tem que compartilhar a sua presidência, pisar no chão da fábrica dos 142 municípios do estado de Mato Grosso e também responder pela sua Secretaria Municipal de Saúde no seu território, né? Então, se você não estiver muito bem alinhado com o prefeito municipal, com Câmara de Vereadores, onde o prefeito entenda o papel do COSEMES no contexto da saúde pública do Brasil, uma Câmara de Vereadores que entenda o contexto do que é o COSEMES, o que o COSEMES representa para a saúde pública do Brasil, todos os COSEMES dos estados, é muito complicado. Então, esse é um dos grandes desafios. É você estar ausente do seu município, talvez nas horas que você mais necessita de você, e você está pisando no chão da fábrica de outro município.
O COSEMES tem muitas qualificações. A gente qualifica profissional da atenção primária, atenção especializada, médicos. O trabalho do coordenador gestor é um trabalho essencial, né, na parte do assessoramento, das nossas técnicas, da parte jurídica também, a parte da questão de participar nas reuniões. É importantíssimo o trabalho do COSEMES para os profissionais de saúde do estado de Mato Grosso, porque é por meio do COSEMES que os profissionais recebem as capacitações e as orientações técnicas para o desenvolvimento do trabalho deles lá na ponta. Eu acredito que é difícil imaginar um SUS sem COSEMES, sem CONASEMES, sem CONAS, porque são as nossas instâncias de pactuação que mais entende na operacionalização desse que é um gigante, que é o maior sistema de assistência e previdência universal do mundo. E essa interlocução, essa atuação dos secretários municipais de saúde através do COSEMES é que dão legitimidade para tudo que a gente faz no SUS. Eu diria que a participação social e junto, né, o movimento sociais, junto com o movimento municipalista da saúde, foram determinantes, não só na organização e na democratização do setor saúde, mas na democracia brasileira. A rede ela emergiu de uma necessidade que o COSEMES tinha em Mato Grosso de fortalecer a gestão municipal, né? E bem no período do Pacto pela Saúde, onde os municípios estavam assumindo muitas responsabilidades no pacto, né? Então a gente trabalhou a rede captando recursos do Ministério da Saúde com o objetivo de pegar os nossos trabalhadores ou gestores que estavam sendo formados na universidade em pós-graduação, em formação de gestão, para trabalhar a saúde da família, capacitação, o controle social e a retomada da discussão, né, do controle social no SUS e principalmente a questão da democratização. Para a história, o COSEMES ele desencadeou com esse projeto o movimento nacional de que os COSEMES precisavam desse suporte. Eu acho que aí veio a luta porque o Ministério da Saúde financiasse o que nós temos hoje, que são os apoiadores do COSEMES, que hoje já é uma coisa formal, né? O apoiador, ele é a equipe lá no território. O apoiador, ele foi pensado para dar um apoio para os gestores municipais de saúde. Para lá na sua região, junto com o vice-regional, ele conseguir dar o apoio de assessoramento técnico, é a mesma coisa que nós, enquanto técnicos do COSEMES, fazemos aqui. Então, ele vai fazer lá no município, no seu território, para estar ajudando nas decisões, na tomada de decisões, para chegar aqui, na reunião de diretoria e CIB, já chegar todo mundo mais ou menos coesos para as discussões e garantir uma política de saúde pública melhor para cada cidadão. A rede CONASEMES é uma rede de apoiadores que faz o processo de apoio à gestão municipal, né? Hoje nós não vivemos sem a rede CONASEMES. Essa capilaridade que a rede CONASEMES nos proporciona aqui no estado, assim como também no país inteiro, que tem também outros apoiadores em outros estados, ela é de suma importância. Então a gente tem a informação privilegiada, com qualidade, de um processo formativo, de processo de educação permanente, proporcionado pela rede CONASEMES. E também temos esse apoio técnico. Então a rede ela traz todas as necessidades que o gestor tem hoje dentro do território e também traz esse diálogo, né, entre as instituições, entre a Secretaria Estadual de Saúde, entre os próprios gestores. Ela propicia esse apoio institucional. Estratégias de cooperação que vão além dos órgãos e serviços de saúde. O COSEMES, ele tem esse papel, né, de fazer essa ligação, essa inter-relação, essa integração entre os poderes constituídos, né, principalmente aqueles ligados à área da saúde, além de estar promovendo, capacitando, orientando todos os técnicos, secretários municipais que trabalham na implantação das políticas públicas de saúde no Mato Grosso. Foram 40 anos de muita luta, de muita batalha, de muito comprometimento,
de muitas reuniões com o Ministério, com a Secretaria de Estado de Saúde, reuniões de CIB, de CIR. E nós temos trabalhado nesses 40 anos, e todos os presidentes que passaram aqui neste COSEMES, construíram esse grande COSEMES. Há uma grande participação, né? O nosso COSEMES é muito participativo, muito proativo. O COSEMES, o CONASEMES hoje é a fonte do saber, né? Quem não participar vai ficar de fora. O secretário que não participa do COSEMES, ele não tem informação, né? Então, assim, eu participo de praticamente todas as reuniões. Aqui a gente sabe da informação, primeiramente, informações, vamos dizer, privilegiadas, né? Porque o COSEMES está ligado ao CONASEMES, que tem a representação lá em Brasília. Então as informações chegam para a gente para que a gente possa levar isso ao conhecimento da nossa equipe e, consequentemente, poder executar as ações, né? Pensar que esse SUS que foi idealizado, né, foi criado aí a Constituição, com todas essas particularidades que nós temos no país, é difícil imaginar que o COSEMES e o CONASEMES não tivessem importância. Na verdade, ele tem a importância muito grande, que foi ele que conseguiu, né, porque trabalhar com todos os municípios para que chegassem até os municípios, né? Sem o COSEMES e o CONASEMES, hoje nós não teríamos o SUS que nós temos. Eu acho que o COSEMES, eu falo que o COSEMES, ele é o braço de uma construção do Sistema Único de Saúde. O COSEMES e o CONASEMES são o braço dessa construção. Mas hoje a gente tem o SUS que nós temos, justamente pelo esforço e por todo o trabalho que foi feito até agora, né, que foram enormes avanços que nós tivemos nesse período todo aí, dentro do Sistema Único de Saúde. Olha, nada acontece se não pactuado nas instâncias de governança do SUS, e aí a CIR, que é a Comissão Intergestora Regional, ela tem uma participação ativa dos COSEMES, né? E aqui no estado de Mato Grosso, desde o início na nossa gestão, nós buscamos uma aproximação que fosse muito convergente para que a gente pudesse atuar. Eu costumo dizer que no Mato Grosso tem 143 secretários estaduais de saúde, que são 142 secretários municipais junto com o secretário de estado que fazem as coisas acontecer. Então, assim, essa convergência, essa dedicação, essa paixão pelo SUS que temos com os secretários municipais e, logicamente, capitaneado pelo presidente do COSEMES, pelo Marco, nosso querido Marco, ela faz com que no Mato Grosso as coisas aconteçam de forma diferente. O SUS que nós temos hoje é filho legítimo do COSEMES e do CONASEMES. A nossa luta é interminável, né? Porque saúde é algo que não tem infinito, mesmo nosso orçamento sendo finito. Então, acho que nós temos muito trabalho aí, mas eu garanto uma coisa, nós avançamos assim espetacularmente nesses 40 anos, e repito aqui, graças à competência e o comprometimento de vários presidentes, vários diretores que por essa grande instituição passaram e deixaram o seu legado. Nós temos regiões de saúde, né? No Mato Grosso, das 16 regiões, temos regiões de saúde que é bem mais avançada, com mais oportunidades, com mais prestadores de serviço, com mais hospitais de referência. E nós temos, em contrapartida, outras regiões, por exemplo, São Félix do Araguaia, Colniza, a região de Aripuanã, Juína, né, que são regiões que ficam a mais de 1.000 quilômetros de distância da capital Cuiabá, onde ainda, infelizmente, várias referências de média e alta complexidade ainda são referenciadas para a capital do estado. E o COSEMES tem uma grande batalha ainda. Na verdade, nós precisamos implementar muito mais leitos de UTI. Nós temos hoje, e não é só a nível Mato Grosso, hoje nós temos uma deficiência em leitos de UTI no estado, né? E o COSEMES tem trabalhado articuladamente com a Secretaria de Estado de Saúde e o Ministério da Saúde para implantar esses leitos de UTI ainda no território de Mato Grosso. Por meio do trabalho do COSEMES, muitas das ações que são executadas nos municípios acabam chegando, então, para a população. O objetivo comum de todos nós que trabalhamos no SUS é a própria população. O aprendizado que eu tenho é que a gente tem que ter sempre resiliência. Não achar que as coisas não podem ser modificadas. As coisas podem ser modificadas sim, e a gente não pode desistir. Porque se a gente desistir, a gente tem um usuário lá na ponta que depende de nós. Eu trocaria a palavra sacrifício por privilégio. Atuar frente ao COSEMES é você, ao mesmo tempo, aprender muito, porque a gente tem
uma enxurrada de informações diariamente, então a gente acaba estando muito atualizada com o que acontece na saúde no Brasil e no mundo. E, ao mesmo tempo, a gente se capacita para passar tecnicamente esse assessoramento aos gestores para empoderá-los na tomada de decisões. Quando eu olho para trás na história de onde nós partimos e onde nós chegamos, não foi sacrifício nenhum estar aqui. Foi um grande privilégio.